Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações da Petrobras, Vale e OGX após o pregão desta quarta-feira, dia 11 de setembro. O Ibovespa apresentou uma queda de 0,76%, a formação de um topo em um nível importante de resistência, seja pela ponto mais alto aqui do canal de alta, seja pela região de fundo anterior ali do gráfico semanal na faixa de 54.300, 54.500 pontos, seja pela questão de estar num nível um pouco mais maduro para um movimento de correção no tempo ou no preço pelo gráfico semanal. Enfim, uma série de fatores que favorecem o início desse movimento de baixa e até mesmo a busca de um suporte na faixa dos 52.400 pontos. Abaixo disso, sim, em torno de 51.600 pontos. Então, o Ibov continua coerente para essa movimentação aqui mais negativa aí no curtíssimo prazo, podendo se estender aí para a próxima semana e com isso dar uma aliviada em diversos indicadores que vinham num nível aí de bastante sobrecompra, como é o caso do Clímax. A PTR4 no pregão de hoje apresentou aí uma queda de 0,49%, resistindo bem ali no suporte de 18 e 17, oscilou abaixo, fazendo aí um topo duplo no G60, mas não fechou abaixo, o que traz um significado um pouco mais forte. Fechar abaixo, gerar nova mínima pelo G60, vai aumentando a importância do sinal dessa formação aqui de reversão de tendência de alta para uma tendência de baixa, que é nesse momento que a gente poderia dizer uma tendência de baixa que começou fraca no gráfico de 60 minutos, ou seja, no curtíssimo prazo. Ativo que está com tendência indefinida no curto prazo, não visualizamos compra aqui nesse momento, teria que passar mais alguns pregões aqui corrigindo, seja de lado ou para baixo, para buscar alguma alternativa de compra nesse ativo. E mesmo assim, ainda teria que avaliar bem devido a essa tendência mais indefinida no curto prazo em cima de Petro. Olhando agora para... É importante só ressaltar que a perda da mínima de hoje reforçaria ainda mais a chance dessa correção acontecer, reforçaria lá a formação do topo duplo aqui no gráfico 60 minutos dela. Vale 5. A Vale 5 teve um pregão ruim dentro do que nós mencionamos na nossa última videoanálise. Falamos aí de um cenário negativo, seria o retorno rapidamente para baixo do gap, para baixo de 33,24 e até mesmo para baixo de 33,07, ampliaria o sinal negativo. Então ela proporcionou, assim como a Petro, uma formação de topo duplo, reversão de tendência aqui a tendência do gráfico intraday de 60 minutos, curtíssimo prazo, só que essa aqui veio com confirmação mais forte, fechamento abaixo, nova mínima pelo G60. Então, por enquanto, a Vale vai apresentando uma chance maior de buscar o seu próximo nível de suporte em 32,61, ponto para se avaliar a força dessa correção que ela vai fazendo na sua atual tendência de alta. É importante ressaltar que é um ativo que também já tem um bom número de semanas subindo, são 10 semanas ali numa movimentação para cima, teve uma pausa aí no meio do caminho, 2 semanas de uma pequena pausa, mas continuou o movimento de subida, atingindo uma nova resistência na faixa dos R$ 33,49. Então estaria mais, pelo gráfico semanal, madura para uma movimentação lateral, correção no tempo, ou um movimento de baixa, correção no preço. E aí aqui a gente vai ficar avaliando a forma como ela vai vir em cima dessa região dos 32,61, enfim, a forma como vai acontecer esse movimento de baixa para ter um real posicionamento em termos de essa correção começou de maneira forte, tende a apresentar inclusive um movimento de baixa ali no gráfico semanal que poderia trazer o ativo para uma região de suporte na faixa dos R$ 30,85, enfim, fechar até esse gap aqui em R$ 31,15. OGXP3, pregão de hoje 0 a 0, candle de indefinição, movimento de baixa, superação da máxima de hoje traria uma chance de ter um novo movimento aí de subida nessa ação, mas o fato é que compra com uma tendência que não é de alta, não entraríamos comprando esse ativo. Qualquer alternativa de compra teria que estudar a operação de day trade, seja aqui nessa superação de 40 centavos, para trabalhar com stop ali em 35 centavos, mas enfim, é o máximo que daria para se fazer e mesmo assim com risco alto, de maneira geral, ela não se encaixa com os nossos critérios aí de compra a OGXP3. Nesse momento, parada em cima do suporte ali de imediato em 37 centavos, mais abaixo suporte em
30 centavos. E resistência, mais por um gap ali em torno de 48 a 52 centavos, juntando aqui com essa resistência de 53 centavos. Então é isso, amigos, um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima videoanálise.